Boa noite, estamos aí iniciando a nossa jornada no Apocalipse. É uma alegria a gente poder estar aqui com você, compartilhando esse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Hoje é o nosso vídeo de número 21, o 21º vídeo da nossa jornada. E hoje o nosso estudo tem por base o capítulo de número 17 do Apocalipse. Então, Apocalipse 17, do versículo 1 ao versículo 7. Então, você que vai chegando aí, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Você que não vai poder assistir ao vivo, mas vai estar assistindo o vídeo depois, fica aí também a nossa gratidão, a nossa alegria por você estar acompanhando essa jornada. E o pessoal que vai chegando aí vai colocando boa noite para a gente poder depois ao final registrar a gratidão a todos aí que participaram conosco desse estudo. Lembrando que todos os nossos vídeos vão ficando sendo gravados aqui no Facebook e vão depois sendo passados lá para o canal da igreja no YouTube. Então, se você perdeu algum vídeo anterior, é só você acessar lá o canal da igreja ou aqui a própria página da igreja no Facebook, que estão todos gravados, todos salvos aqui. Ok? Então vamos lá? Bem, queridos, nosso estudo de hoje tem como tema o capítulo 17. E o capítulo 17 ele faz conjunto com o capítulo 18 em termos de tema. O tema de ambos os capítulos é a Babilônia. E a Babilônia, por sua vez, ela faz parte de uma outra temática do Apocalipse, que começa lá no capítulo 12. Né? Desde o capítulo 12, o Apocalipse ele começou a focar na descrição da realidade espiritual maligna existente no mundo. Então veja, o objetivo é descrever a atuação de Satanás no mundo e, a partir disso, mostrar a perseguição da igreja, os juízos de Deus sobre o mundo, até culminar no juízo final. Então, capítulo 12. O que tem o capítulo 12? É a ação intencional de Satanás, do diabo, que persegue a igreja desde antes do nascimento de Jesus, na perspectiva de ver o povo de Deus como uma unidade. Né? Então, o capítulo 12 mostra que o diabo ele atua perseguindo o povo de Deus desde antes do nascimento de Jesus. O 13 ele vai trazer a ação satânica na história. Então, por meio de agentes no mundo, que são o anticristo e o falso profeta. Os capítulos 14 e 15, eles fazem uma pausa nessa descrição maligna para lembrar o que acontece com os cristãos que estão sendo mortos ao longo desse processo. Bem, eles estão com o Senhor, aguardando o dia da sua vinda triunfante. E também os capítulos 14 e 15 mostram que o dia do juízo sobre o mundo ele se aproxima, momento no qual o mundo experimentará a plenitude do reino de Deus sobre o universo. Capítulo 16, nós temos as 7 taças dos juízos de Deus ao longo da história, mostrando a reprovação do Senhor sobre esse mundo, sobre essa realidade. Nós frisamos bastante nos vídeos anteriores que Deus não tem compromisso com a manutenção desse mundo, desse sistema, dessa sociedade. Deus tem uma outra realidade. E isso vai ficar muito claro aqui no estudo de hoje. Então, as 7 taças, elas descreveram juízos que Deus vem derramando sobre a história com o intuito de levar a humanidade ao arrependimento, ao quebrantamento, para que se voltem para Deus. Bem, especificamente, desde o capítulo 14, nós fomos apresentados à Babilônia, que faz parte dessa realidade maligna atuante no nosso mundo, no nosso universo.
Então, o que é a Babilônia? A Babilônia, ela é o resultado da atuação do dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta, todos eles atuando no mundo, na história. Então, imagine se a gente fizesse a seguinte pergunta, né? Como seria um mundo feito pelo diabo? Como seria uma sociedade, uma nação construída por Satanás? A resposta do Apocalipse ela é muito simples, é muito direta. A Babilônia. Então a Babilônia é a sociedade, é o mundo que resultado dessa ação, dessa interferência maligna na história. Ok? De modo que não se trata, como a gente também já pontuou anteriormente, de um lugar específico. Não é esse lugar ou aquele lugar, esse país ou aquele país, esse império, esse governo. Se trata de uma estrutura, de um sistema maligno que perpassa todas as estruturas da sociedade humana, desde a queda de Adão e Eva até a vinda de Cristo. Ok? Então, o objetivo do capítulo 17, especificamente, é descrever essa realidade da Babilônia. Então, eu vou falar disso agora e falar no final. Qual é a finalidade desse capítulo, em termos de igreja? Lembrando que o Apocalipse foi escrito para a igreja, para cristãos que estão sendo perseguidos, que estão enfrentando lutas constantes no mundo. Então, o objetivo desse capítulo é ajudar os leitores, os cristãos, a perceberem, a identificarem os traços de Babilônia presentes no nosso mundo. É um desafio ao exercício do discernimento espiritual, da vigilância. Então esse é um tópico que nós vamos conversar bastante nessa noite. Então pega a sua Bíblia aí, abra lá capítulo 17 de Apocalipse e vamos juntos conferindo e conversando aí sobre a palavra de Deus. Pega a sua canetinha também para você ir fazendo as anotações daquilo que você achar interessante. Então o versículo 1 começa com João ele tendo uma visão de um anjo das taças. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bem, essa expressão, os anjos das 7 taças, faz referência, faz uma conexão, estabelece uma conexão literária com o capítulo anterior, que justamente descreve as 7 taças, mas também mostram que essas taças elas têm um caráter simbólico, né? Não tem uma ligação cronológica, de modo que se fosse uma conexão cronológica, depois do capítulo 16 não existe mais nada, tá? Porque as 7 taças culminam com o juízo final. Então é uma ordem lógica. Então o Apocalipse ele vai apresentando flashes da realidade histórica e também flashes do final dos tempos, mas sem necessariamente uma conexão cronológica entre esses eventos. Cada flash tem por objetivo nos dar uma visão mais ampla da realidade do mundo que vivemos. E esses anjos das taças eles vão funcionar aqui como uma espécie de apresentadores celestiais do que está acontecendo. Então eles vão conduzindo João para cada novo cenário, explicando para ele e apresentando para ele visões, explicando essas visões. Aí vem a nossa grande personagem do capítulo 17, que é a Babilônia. Ela é apresentada como meretriz, prostituta. Né? Então aqui é interessante observar que mesmo hoje, né, no mundo, na nossa cultura, designar alguém, chamar alguém como prostituta seria considerado uma ofensa. Tá no padrão aí dos xingamentos, digamos assim.
Então é importante você observar aqui dois pontos, né, quando a Bíblia descreve a Babilônia como meretriz. Em primeiro lugar, existe uma perspectiva que poderíamos chamar de sociológica e espiritual. Não se trata de indivíduos. Então, o Apocalipse não está chamando ninguém de prostituta. Está se referindo a uma realidade de toda a sociedade, a partir de uma perspectiva espiritual, teológica. Justamente esse ponto da perspectiva teológica, espiritual, é o traço que faz a ligação do Apocalipse com os profetas do Antigo Testamento. É preciso lembrar que o Apocalipse ele é herdeiro dessa tradição profética do Antigo Testamento. O tempo todo ele está conversando com os profetas do Antigo Testamento. E lá, os profetas do Antigo Testamento vão descrever a relação de Deus com o povo de Israel em termos de casamento, matrimônio. Então, no Antigo Testamento, Israel é a esposa amada de Deus. Esposa que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus se dedicou, demonstrou amor, escolheu-a para ser a sua dileta esposa, amada esposa. E na medida que Deus ele é o único Senhor, é o único Criador, né, de todo o universo, de todos os seres humanos, a perspectiva que a Bíblia vai apresentar é que se a nossa relação com Deus ela é pensada em termos de matrimônio, o que devemos esperar é fidelidade. Ok? Esse é o ponto. Agora, o caminho do povo de Israel e da humanidade de modo geral é o caminho da infidelidade. Então, a idolatria, isto é, o fato do povo seguir religiosamente outros deuses, outros senhores, outros ídolos, é comparado na Bíblia ao ato da prostituição. Isto é, a infidelidade espiritual ela é descrita em termos de infidelidade conjugal. Então, a coisa não é, veja, que não é simplesmente a realidade da prostituição. Está se pensando numa esposa que se coloca para prostituir-se. Então, esse é o drama que a gente vai perceber nessa relação de Deus com o seu povo. Então, o livro de Oséias, no Antigo Testamento, descreve a radicalidade disso. Tá? Então, nessa perspectiva da prostituição como uma realidade da idolatria, da infidelidade espiritual, o profeta Naum, capítulo 3, versículo 4, vai descrever Nínive, capital da Síria, como prostituta. Jeremias 23 vai descrever a cidade de Tiro como prostituta. Agora, o grande texto para a gente é Ezequiel 16. A gente vai falar dele bastante hoje. Onde o próprio povo de Deus, Israel, é descrita como uma esposa amada pelo Senhor que se tornou prostituta. Então, veja, quando a gente pensa aqui em Babilônia, nós estamos pensando em uma pessoa, em um ser humano. Okay? Estamos pensando num sistema. De modo que prostituição aqui não se refere primeiramente à sexualidade. Não se está discutindo sexualidade, muito embora exista uma conexão entre a questão da sexualidade e a questão da espiritualidade. Então, esse é uma ligação que existe na perspectiva bíblica. Mas não é essa a ênfase do texto. O texto aqui quer pegar a realidade da prostituição como uma metáfora que ele herda dos profetas para descrever a infidelidade espiritual, o sistema de idolatria, o sistema de adorar vários deuses e diversos senhores. Ok? Então a gente vai tratar disso ao longo desse estudo de hoje.
O texto também diz que essa Babilônia prostituta ela está assentada sobre muitas águas, que são os reis da terra. Né? Essa realidade de estar assentada sobre significa a sua influência, o seu poder sobre as nações da terra. Então, o sistema da Babilônia está fundamentado nos poderes desse mundo e nos seus poderosos. A Babilônia ela não está nos bastidores. A Babilônia não está, digamos assim, nos subterrâneos desse mundo. A Babilônia está nos poderes desse mundo. Está nos grandes centros de poder. Está nos grandes centros de influência. Pessoas, esse é um ponto importantíssimo no Apocalipse. Pessoas lucram, tiram proveito do sistema maligno existente no mundo. Basta você pensar quantas pessoas enriquecem, né, e se aproveitam às custas da manipulação, da enganação religiosa, em diversos níveis. Quantas pessoas enriquecem, né, a gente está falando aqui de prostituição, quantas pessoas enriquecem, tiram proveito da exploração sexual, do tráfico de mulheres, por exemplo. Quantas pessoas enriquecem, se mantêm no poder, desfrutam de luxo por conta da exploração econômica. Tá? Pessoas que passam fome, enquanto outras que vivem no luxo. Guerras, onde pessoas morrem, perdem suas casas, enfim, toda aquela tragédia por motivações econômicas. Então, um exemplo básico do sistema da Babilônia são as drogas. Né? Veja, basta você passar numa dessas cracolândias para a gente ver a degradação humana que isso causa. Todavia, só existe isso porque alguém está lucrando com isso. Na verdade, alguém está ganhando dinheiro, alguém está se aproveitando, enriquecendo, desfrutando dos prazeres desse mundo às custas da exploração dessas pessoas. Então, isso é a Babilônia. Esse sistema. Tá? São os reis da terra que se prostituem com ela, que tiram proveito, que buscam prazer, que extraem o seu prazer da Babilônia. Agora, é interessante observar a frase seguinte, né, que fala dos reis da terra se prostituem com ela, e os habitantes da terra bebem e se embriagam com o vinho da sua prostituição. Então, é como se João quisesse dizer o seguinte, olha, a Babilônia, ela alimenta não apenas as elites, os poderosos, os reis, mas todos os habitantes da terra. Tá? Então, digamos, em todas as camadas da sociedade, a Babilônia está presente. Não existe uma distinção geográfica ou social. A presença maligna está em todos os países do mundo, em todas as cidades, em todas as realidades, independentemente do meu poder aquisitivo, do meu papel aí na estrutura da sociedade. Um outro exemplo também que a gente poderia dar é o exemplo da corrupção. Tá? Então, não precisa ser nenhum grande especialista para perceber que a corrupção ela não é uma realidade que está apenas nos poderosos, nos grandes políticos, mas a corrupção, de diversas maneiras, ela está presente no nosso dia a dia. Tá? Nas pessoas, às vezes, mais simples, com quantias financeiras irrisórias, ali, muitas vezes, existe um processo de corrupção. Então, isso é o quê? Isso é Babilônia. Né? Isso é Babilônia. Então, há uma importante notar aí que a ênfase na expressão da terra. O texto vai dizer os reis da terra
e os habitantes da terra. Então a Babilônia ela interage, né, ela ao seu redor, né, aqueles que se divertem com as suas prostituições, aqueles que se alimentam no vinho da sua devassidão, são aqueles que são da terra. Então esse da terra indica um pertencimento espiritual. Então no Apocalipse, sempre que aparece a expressão da terra, está se referindo àqueles que não foram alcançados pela graça. Então o Apocalipse ele olha, né, para a realidade interna do coração, para mostrar o seguinte: aqueles que de fato são salvos fazem parte daqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. São aqueles que não se curvaram à adoração da besta. São as testemunhas que dão o seu testemunho até a morte, lá no capítulo 11. Então, esses que se aproveitam da Babilônia são aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Aí você vai ver que nesse contexto, aí entra o capítulo 16, é onde Deus vai encaminhando juízos sobre a humanidade. Deus vai enviando o povo de Deus para realizar o seu testemunho, com vistas à conversão dessas pessoas. Porém, todavia, tanto o capítulo 16 quanto o 11 vão deixar de forma muito clara o resultado dos juízos de Deus e do testemunho da igreja. As pessoas não se arrependem das suas idolatrias. É óbvio, não quer dizer que ninguém nunca vai se converter, mas em linhas gerais, os juízos parciais de Deus sobre a história e o testemunho da igreja na história, ele não extinguirá a realidade da Babilônia. Então essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente, inclusive em relação à igreja. Por melhor que seja a nossa atuação, por mais empenhados que nós sejamos, não está em nosso alcance extinguir o sistema maligno desse mundo. Somente a vinda de Cristo pode realizar, pode trazer essa transformação, que é quando então teremos novos céus e nova terra. Bem, outro ponto interessante é que o texto diz que os habitantes da terra se embriagam com o vinho da prostituição da Babilônia. Então, é parte da estratégia maligna, né? A gente viu isso aqui já, lá no capítulo 13. A ação maligna no mundo, ela acontece numa perspectiva de uma grande imitação diabólica. Então, o esquema do diabo no mundo é um esquema de imitação, é um esquema de falsificação. Então, veja, a gente viu lá no capítulo 13. Primeiro, ele imita a realidade de Deus, se apresentando, se manifestando como se Trindade fosse. Então aparece o dragão, a besta e o falso profeta. Temos uma trindade maligna. Você tem o anticristo, que ele vem para se fazer passar por Cristo, enviado pelo dragão, como Jesus foi enviado por Deus, e ele parece ter ressuscitado. O falso profeta, ele promove o culto do anticristo com sinais e prodígios, ou seja, ele imita os milagres. E o número 666, né? A gente viu que o número 666 representa essa grande operação de imitação de Deus por parte do diabo. Então 666 é uma reflexão numeral é um numeral simbólico em relação ao 777. Se Deus tivesse um número, esse número seria 777, ou seja, a total perfeição, sendo 7 o número completo, o número da perfeição, daquilo que é total, né, daquilo que é pleno, e 3 o número de Deus. Agora, o 666, então, na escala dos símbolos, é o que vem antes. O que isso quer dizer com isso? Quer dizer que a ação do diabo no mundo, ela é uma imitação de Deus quase perfeita. Aí a gente lembra do que Jesus falou, que, se possível, enganaria até os eleitos.
E aqui nesse texto do capítulo 17, isso vai aparecer no último versículo que a gente vai estudar hoje, né, quando João ele se admira da Babilônia. Tá? Veja que também há um outro ponto interessante de imitação, tá? Desse grande esquema de imitação, então, que aparece lá no 13, aparece aqui a Babilônia, porque ela faz parte desse esquema de imitação em vários níveis. Né? Primeiro deles, vou fazer várias referências a essa realidade da imitação da Babilônia aqui, mas o primeiro aparece nesse ponto do vinho. Porque o capítulo 16, versículo 19, vai dizer que Deus fará a Babilônia beber o vinho do furor da ira de Deus, que Deus derramará sobre as 7 taças. Agora, aqui, a Babilônia faz os habitantes da terra beberem o vinho da sua prostituição. Então, Deus derrama um vinho sobre a Babilônia. Mas antes, a Babilônia oferece um vinho para a humanidade. O vinho da Babilônia, e na verdade ele leva ao engano, ao distanciamento. E na verdade o vinho que Deus derrama é a resposta ao vinho da Babilônia, porque o vinho de Deus é o vinho do juízo de Deus. Seguindo aí, queridos, o texto diz que João foi transportado pelo anjo em espírito a um deserto, onde ele viu uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Bem, esse transporte em espírito é uma realidade espiritual experimentada pelos profetas. Ezequiel aconteceu muito isso, que trata-se, na verdade, da realidade das visões proféticas. Tá? Então, em espírito, o profeta é levado a ter uma visão de uma outra realidade, de um outro lugar, de uma outra situação. E ele vai a um deserto, é levado em espírito a um deserto, tem uma visão de um deserto, uma mulher montada em uma besta vermelha, com nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Bem, o que isso quer dizer? A Babilônia, ela é apresentada aí como mulher. E esse texto ele está estabelecendo uma conexão entre a Babilônia e as figuras malignas lá do capítulo 12 e 13. Né? Se você não acompanhou esses vídeos, tá tudo para trás aí, se dá uma olhada depois, seja aqui no Facebook ou lá no YouTube, você pode pegar aí a explicação do 12, do 13, tem muita coisa interessante, que ajuda a gente a entender aqui o 17. Então a Babilônia ela vem montada sobre o anticristo, olha que coisa interessante, que lá no capítulo 13, o anticristo foi apresentado como uma besta que possui 7 cabeças e 10 chifres, que possuía a boca que falava blasfêmias. Então, essa besta aqui, na qual a Babilônia está montada, é o próprio anticristo. A cor vermelha da besta lembra o diabo, descrito no capítulo 12. Isto mostra, queridos, que não devemos ficar procurando o anticristo, ok? Aqui ou acolá, nesse ou naquele personagem, né? Mas entender que a ação dele está por trás de toda a sociedade. A Babilônia está a serviço do anticristo. Esse é o ponto. Tá? E o anticristo atua dentro do sistema da Babilônia. Então, o grande desafio que o Apocalipse está apresentando para aquele que é cristão é o desafio do discernimento espiritual. Justamente, a imagem da besta com 7 cabeças e 10 chifres, ela retoma a descrição dos impérios, lá de Daniel capítulo 7. Veja, lá vai dizer o seguinte, vai falar de 4 animais, sendo que o 4º animal, ele é um reino que aparecerá na terra. São 4 reinos, o 4º animal também é um reino. Só que diz o texto de Daniel 7, que esse reino será diferente de todos os outros, porque ele devorará a terra inteira, despedaçando, pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino,
seja, a manifestação, a concretude histórica desse poder. E o outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, perseguirá a igreja e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. 3 tempos e meio. Lembra disso? Você que vem acompanhando com a gente, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 1260 dias. Vimos que esse é o número que representa o tempo da perseguição da igreja, um número simbólico, tá? Mas é um número que aparece de diversas formas, também como 42 meses, mas como tempo de perseguição à igreja. Mas o texto diz que o tribunal julgará, o poder desse reino será tirado, totalmente destruído. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno. Todos os governantes o adorarão. Então, a perspectiva, João aqui está atualizando essa profecia de Daniel, né, está se apropriando dela de 2 maneiras. Olha que interessante. Em primeiro lugar, na medida que ele identifica a Babilônia espiritual, aqui do capítulo 17, com esse último reino de Daniel 7, ele está dizendo o seguinte: a Babilônia espiritual é o último reino, é o último império. É o último império que persegue a igreja. Então, aqui é importante isso, porque a gente, ao longo da história, os cristãos, católicos, protestantes, sempre ficam procurando associar, estabelecer algum tipo de conexão política com algum governo, com alguma nação. Mas, na verdade, a nossa preocupação não está com governos ou nações ou sistemas políticos. A nossa preocupação está com a realidade espiritual do mundo. Do mundo. Não canso de enfatizar. A esperança nossa não está nesse mundo. Então, a Babilônia é o último império. Em segundo lugar, para os leitores de João, da época que o Apocalipse foi escrito, onde é que está a Babilônia? A Babilônia, ela estava representada no Império Romano. Roma caiu. Né? A gente sabe, o Império Romano acabou. Mas o poder da Babilônia continuará até o dia do juízo final. Então, assim, o sistema espiritual babilônico, ele vai se tornando concreto ao longo da história. Em governos, nações, culturas, movimentos, né? Uma série de situações. Mas esses governos vão caindo, essas nações, esses impérios vão ficando para trás, grandes líderes vão morrendo, mas a Babilônia continua, ok? Até o dia do juízo. Bem, aqui chega a parte que eu acho mais interessante desse texto, né, do capítulo 17. Para você que chegou aí agora, deixo aí meu boa noite, uma alegria ter você com a gente. Coloca aí nos comentários o seu boa noite, para a gente no final poder agradecer a sua presença, registrar aí nominalmente a sua participação conosco. Se por um acaso você não entender alguma coisa dessa explicação, fique tranquilo, pode colocar sua pergunta aí. Se estiver ao meu alcance, eu vou tentar respondê-la aqui ao vivo. Se não, a gente escreve depois aí nos comentários, tá ok? Para você também que não está assistindo esse vídeo depois, porque todos os nossos vídeos ficam aqui gravados, vão para o YouTube, aquela coisa toda que você já sabe, né? Mas talvez você não pode assistir ao vivo, então fica também a nossa gratidão, a nossa alegria e a expectativa de que Deus esteja te abençoando. Bem, o texto caminha, o texto progride, dizendo que a mulher, ou seja, a Babilônia, né, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, perceba isso, pedras preciosas, pérolas, tinha na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e imundícias da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bem, mais uma vez nós vamos notar aqui o esquema da imitação acontecendo.
Tá? Por quê? Porque a Babilônia, ela aparece ostentando riquezas, luxo, beleza. Se você for olhar a descrição da Nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, que Deus está trazendo no capítulo 21, ela vai ter exatamente essa descrição. Ela está estruturada em termos de ouro, pérolas e pedras preciosas. A Babilônia se apresenta imitando a Nova Jerusalém. Em segundo lugar, a Babilônia impressiona pelo seu luxo, pela sua beleza, pelas suas riquezas. Aqui é interessante a gente estabelecer um paralelo entre a Babilônia com a tentação de Jesus. Né? Uma das tentações de Jesus, lá pelas tantas, os evangelistas, né, quando mostram no início do ministério de Jesus, Jesus sendo tentado, e o diabo diz para ele assim, olha, Jesus leva ele para o alto de um monte, mostra os reinos dessa terra e diz, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí eu pergunto para você, eu acho que você sabe responder. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? Se você respondeu Babilônia, você acertou. O diabo ofereceu para Jesus a Babilônia. Tá? Então, o sistema desse mundo, as riquezas desse mundo, a glória desse mundo. Entende? Esse poder estabelecido sob os fundamentos de pecado, de idolatria, né? De prostituição, corrupção, exploração, mentiras. Ok? Bem, e aí a gente vai ver que esse mundo, ele, né, como se apresenta para a gente, esse mundo marcado por incredulidade, ele impressiona. Ele impressiona pela riqueza, pelo poder, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo conhecimento. Então, há um efeito aqui. Tá? O objetivo é que esse efeito, o efeito é você se esquecer da Nova Jerusalém. Isto é, em outras palavras, né? A Babilônia está estruturada para nos seduzir, a ponto de você se apaixonar por esse mundo, se apaixonar por as coisas desse mundo e esquecer os novos céus e a nova terra. Então, na base dessa sociedade está arrogância, orgulho, vaidade, autossuficiência. Aí tem vários textos bíblicos que entram em consideração. Isaías 47, ele vai descrever que a mesma realidade aconteceu com a primeira Babilônia, a Babilônia histórica, aquele império lá do século VII e VI a.C. Então, Isaías 47 diz assim, você disse, né, a Babilônia disse para si mesma, continuarei sendo rainha, mas você não ponderou essas coisas, não refletiu no que poderia acontecer, diz o profeta. Agora então escute, criatura provocadora, diz o Senhor para a Babilônia, que esteve despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém. Você dizia, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda dos meus filhos. Olha que interessante. Diz Isaías, estas duas coisas acontecerão com você, no mesmo instante, num único dia. A perda de filhos e viuvez virão sobre você. Então, o profeta, Deus está falando pelo profeta. A Babilônia, que se orgulhava, que se considerava rainha, que dizia que nunca ia perder, né, que nunca ficaria viúva. Viúva de quem? Do seu marido, ou dos seus maridos, dos seus amantes, e dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus seguidores. E o texto vai dizer, você vai perder os seus filhos e os seus amantes. Outro ponto interessante que aparece nessa conexão é o ponto da história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel capítulo 4 vai dizer que ele se tornou um cabrito. Veja você. Porque se envaideceu justamente ao admirar, ao contemplar a beleza da Babilônia.
texto diz assim, Daniel 4,30. Acaso, diz Nabucodonosor, não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha que interessante. E Ezequiel 16 mostra que esse próprio fenômeno, e aí eu acho que é o texto assim mais dramático nessa conjuntura, né? Ezequiel 16 vai dizer que esse mesmo fenômeno aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel. Deus adornou o seu povo com belezas e riquezas. Porém, o orgulho, a vaidade subiram a cabeça do povo e os fizeram abandonar o Senhor. O texto diz assim, Ezequiel 16, alguns versículos. Assim, diz o Senhor em relação a Israel, você foi adornada com ouro e prata, olha aí, mesmo adorno da Babilônia, né? Suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado, olha a beleza. Sua comida era melhor, a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda, uma rainha. Olha aí, engraçado, né? O mesmo termo rainha que Deus está dizendo que Israel aplicou-se a si mesmo, a Babilônia aplicou-se a si mesma. A Babilônia histórica e a Babilônia espiritual vai usar esse mesmo termo para se descrever no capítulo 18. Deus continua falando em Ezequiel. A sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Palavra do Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante sua prostituição. Então veja, queridos, olha que drama, esse drama de Ezequiel 16, que traz para a gente uma luz muito interessante sobre Apocalipse 17. Porque a gente está pensando na Babilônia, e muitas vezes a gente olha para a Babilônia como um sistema externo da igreja. É uma coisa que é como se fosse assim, olha, isso está do lado de fora da igreja. Mas não. O caso de Israel em Ezequiel 16 a igreja se tornou Babilônia. Ok? Então, não é o que aconteceu, por exemplo, na igreja durante a Idade Média. A igreja enriqueceu, a igreja se tornou poderosa, a igreja se tornou gloriosa, a igreja se tornou a principal força do mundo ocidental. Envaideceu, o poder subiu a cabeça e a gente sabe no que deu. Agora, não é fenômeno só da igreja católica na Idade Média. Quantas igrejas evangélicas, quantos líderes, quantos cristãos, quantas vezes Deus ele nos adorna com riquezas, com possibilidades, com conhecimento, com fama, com recursos, e a gente cresce, se envaidece e se esquece do Senhor e passa a servir os interesses da Babilônia, se prostituir com ela. Então é interessante pensar sobre isso, né? Aí abre um parêntese, né, para pensar. Veja a riqueza intertextual do Apocalipse. Tá? Como o Apocalipse é como se fosse um bolo, né? Com várias camadas, onde cada camada tem um sabor, né? Sendo que essas camadas são textos. Então você tem um texto dele, por baixo dele tem outro texto, que tem outro texto, que tem outro texto, que tem outro texto, e tudo isso é um bolo só. Então é algo muito gostoso da gente estudar, muito gostoso comer esse bolo, né, metaforicamente. Bem, o texto continua, e a hora tá passando, né? Vamos lá. Diz o texto que na testa da Babilônia, dessa mulher, havia um nome misterioso. Babilônia a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Né?
Veja, mais uma vez aqui a gente percebe esse esquema de imitação maligno, agora no nível mais profundo. No nível mais profundo. Por quê? Ela se apresenta como mulher, que é mãe. Capítulo 12, a gente viu que a igreja, o povo de Deus, é descrita como mãe. Todos nós somos filhos dessa mãe chamada igreja. A igreja é a nossa mãe. Então nós temos duas mães em oposição. A igreja é a nossa mãe espiritual, tá? E aí quando eu estou falando igreja, na perspectiva do capítulo 12, depois você pode pegar lá para ver de novo esse vídeo, estamos pensando na realidade do povo de Deus, né? Todos nós somos nutridos espiritualmente, crescemos espiritualmente, recebemos suporte espiritualmente na igreja. Tá? A gente precisa, o Apocalipse ele tem uma visão de igreja muito interessante e importante. Agora, a Babilônia também quer ser nossa mãe. Ela quer nos adotar com os prazeres desse mundo. Ela se apresenta como prostituta. A igreja é descrita como noiva fiel do Senhor. Capítulo 19, que a gente vai ver mais para frente, vai descrever o encontro de Jesus com a sua igreja como um grande casamento, uma grande festa de casamento. A Babilônia se apresenta como uma grande cidade. O Apocalipse vai dizer que Deus está trazendo uma nova cidade, a nova Jerusalém. Então, temos aí 3 oposições e ao mesmo tempo imitações. Você tem, Deus oferece para a gente um casamento, Deus oferece para a gente uma mãe, Deus oferece para a gente uma cidade que vem dos céus. O diabo oferece para você uma prostituta, uma mãe e uma cidade na terra. O texto continua. Vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, a Babilônia, apesar de toda a sua beleza, a sua glória, o seu poder, a sua sedução, né, ela é o lugar da perseguição aos cristãos. Né? Na perspectiva histórica do livro do Apocalipse, isso era muito real. Os cálculos variam, mas é possível, por exemplo, que uns 30 anos antes do Apocalipse ser escrito, na cidade de Roma, o imperador Nero matou centenas de cristãos. Mandou matar e matou centenas de cristãos. E a perseguição ela continuou de diversas formas. Então, esse é o raciocínio que o livro quer trazer para a gente, né, que o Apocalipse quer trazer para a gente. Você tem beleza, você tem luxo, riquezas, você tem uma aparência de mãe, né, de uma sociedade que nos acolhe, que é nossa amiga, que é nossa parceira, mas que na verdade persegue e mata as testemunhas de Jesus. Guarde isso. O mundo nunca será amigo da igreja. O mundo nunca será amigo da igreja. E a igreja nunca estará, né, em boa companhia quando ela estiver de mãos dadas com o mundo. E aí tem mais um tópico de imitação aqui, porque ela traz na testa um nome misterioso, está embriagada pelo sangue das testemunhas de Jesus. Temos um paralelo aqui com o próprio Jesus. Capítulo 19, 12, 13. Jesus é apresentado como aquele que tem um nome que ninguém conhece. Suas vestes estão sujas de sangue. Então veja, a Babilônia, ela está mergulhada no sangue daqueles que ela mata. Né? E Jesus traz o seu próprio sangue. O sangue da Babilônia é o sangue da morte que ela causou. O sangue de Jesus é o sangue da sua própria morte, que nos trouxe vida, perdão, salvação. E aí, na última parte da nossa conversa de hoje, o anjo vai dizer assim, o texto vai dizer que João ele ficou muito admirado, tá, muito surpreso com a Babilônia. E o texto diz, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste?
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Então, esse dir-te-ei o mistério, ele anuncia a explicação do mistério, que vai ser o texto seguinte, nosso estudo da quarta-feira. Agora, o interessante é, quando ele pergunta assim, por que te admiraste? Né? Essa pergunta tem um quê de repreensão. Veja que coisa impressionante. A realidade da Babilônia mulher, da Babilônia mãe, da Babilônia prostituta, né? Da Babilônia, né? Que seduz, né? E aí o seu poder, o seu luxo, a sua beleza, e essa própria realidade da prostituição, né? Traz um aspecto de beleza física, de atração. Então significa que João ficou admirado com a realidade dela, ao ponto de um anjo repreender. Por que te admiraste? Então, queridos, e aí a gente fecha, né, a nossa conversa pensando nisso. Não podemos subestimar o poder da sedução da Babilônia. Não podemos subestimar a atração que a Babilônia exerce sobre nós. Na verdade, a gente vê que a Babilônia sintetiza os grandes ídolos desse mundo, né? O poder, o dinheiro e o sexo. Então, os grandes estudos de espiritualidade mostram que essas são as grandes tentações, as 3 grandes áreas de tentação para a humanidade. A sexualidade, o dinheiro nas suas diversas formas e o poder também de diversas manifestações. Então, o propósito desse capítulo não é fazer a gente ficar com medo da Babilônia. Aqui que eu acho assim, muito interessante, porque às vezes as pessoas elas olham para o Apocalipse, né, e olham para essa realidade do fim como uma realidade assim, meio de medo, e não há lugar no Apocalipse, não há uma linha sequer que fale de medo. Medo no sentido do mal que o mundo pode nos trazer. Não é esse o propósito do livro. O livro não quer dizer assim, ó, cuidado com o que o diabo pode fazer contra você. Cuidado com o que o mundo pode fazer contra você. Não é essa a preocupação do Apocalipse. A preocupação do Apocalipse é com a nossa fidelidade. Perseverança. Não estarmos vigilantes quanto ao poder sedutor da Babilônia sobre nós. E aí quando a gente fala nesse poder sedutor, não apenas no que ela pode nos oferecer, mas em tudo aquilo que a gente perde quando a gente se nega a concordar com ela. Então, os estudiosos eles mostram que, por exemplo, na realidade comercial ali do primeiro século, do Império Romano, né, em algumas áreas, muitas realidades comerciais aconteciam dentro de um cenário de cultos idólatras. Então alguém que talvez quisesse praticar o comércio sem participar da idolatria, poderia passar uma série de dificuldades. A gente vê, por exemplo, que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que trata das comidas oferecidas a ídolos, ela pega esse ponto, porque Corinto era uma cidade altamente pagã. Estudos mostram que praticamente todas as carnes comercializadas em Corinto, elas eram antes sacrificadas a ídolos. Então, a 1 de Pedro mostra a realidade de cristãos que eram discriminados na sociedade, tá? Que sofriam uma perseguição social, né? Um preconceito social por não participarem da vida da sociedade marcada por idolatria, por uma opção religiosa. Então, queria terminar com o texto de
1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz assim, veja, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele explica, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Então, muitos entendem que essas três cobiças, né, elas estão exatamente nessa área, né? A cobiça da carne diria respeito à sexualidade, a cobiça dos olhos, tá, ao poder, e a cobiça e a ostentação dos bens, justamente as riquezas. Porque não provém do Pai. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Então veja, esse é o nosso desafio. Nosso desafio é esse. Entender que, veja, por exemplo, quando a gente observa aí uma série de avaliações da sociedade, né, do avanço da sociedade, do crescimento da sociedade, da tecnologia, das riquezas, da prosperidade, enfim, do mundo que o homem constrói. Então, perceba, né, tente desenvolver olhos espirituais para você observar que por trás, às vezes, desse ufanismo em relação ao desenvolvimento e à prosperidade humana, não está uma pegada de Babilônia, do tipo, bem, o mundo já tem tudo do melhor que eu preciso. Se o mundo me oferece tudo, eu não preciso de Deus. Então, essa é a perspectiva do Apocalipse. Perceber que, na verdade, esse é um engano, para fazer com que o seu coração e os seus olhos estejam presos nessa terra, nesse mundo, e você perca de vista a fidelidade a Jesus e a Nova Jerusalém. Cuidado com a Babilônia. A Ana Paula pergunta aqui sobre as injustiças. Não captei muito bem o que você quis dizer, Ana Paula, mas na perspectiva de a Babilônia causar injustiças àqueles que optam, né, pela realidade da fidelidade ao Senhor, se for nesse sentido, sim. Né, isto é, quando você diz não à Babilônia, você está sujeito a perseguições. Pensa, por exemplo, no próprio processo de construção de riquezas, no processo de construção de poder desse mundo. Tá? É possível eu construir poder de verdade, né, nesse mundo, a partir de um compromisso de fidelidade e santidade ao Senhor. Tá? Então, são reflexões. Né? Para fechar de vez, né, não queria deixar a impressão aqui dizendo assim, então o mundo ele é uma manifestação completa do diabo. Não é isso que eu quero dizer. Tá? Eu, em outros lugares aqui, em outros momentos, eu já pontuei várias vezes que a gente precisa ter o olhar de que não existe essa separação entre reino de Deus, né, e reino do mundo, né, em si secular e sagrado. A vida é sagrada. O mundo pertence a Deus como criação. Tudo que existe no mundo pertence ao Senhor. Então, a gente crê, né, a nossa teologia reformada ensina a perspectiva da graça comum. Então, todo bem construído pelo ser humano, ele é resultado do próprio agir de Deus. Então, vamos tentar exemplificar. Eu tenho aqui esse celular, né, pelo qual eu estou transmitindo esse estudo.
De modo que isso aqui é fruto da graça de Deus, que deu inteligência, que deu tecnologia, que deu recursos, que deu uma série de coisas, né, para se construir essa tecnologia, a internet, enfim, tudo mais. Agora, isso é um convite ao meu coração. Então eu posso ver isso como um meio de servir ao reino de Deus, ou eu posso ver isso como um símbolo de vaidade, de orgulho, de soberba. Eu posso achar que o meu valor, eu sou uma pessoa especial por ter esse celular. Né? Eu posso achar que eu já tenho tudo que eu preciso. Eu posso usar esse celular de uma forma que não seja voltada para a glória de Deus. E por aí vai. Tá? Então, dá para a gente ter uma ideia aí desse sistema da Babilônia que está presente aqui no mundo. Então é isso aí, gente. Vamos registrar nossa gratidão aí a você que participou com a gente, pessoal que colocou aí o boa noite, você que chegou agora aí, chegou no finalzinho, coloca seu boa noite aí para a gente agradecer você, o Alan, a Priscila, o Carlos da Roseli, a Simone, Vilma, Raquel, Carlos Magno, Bruno Ladeira, Luiz Ângelo, Andresa, Dona Dilza, um grande abraço, irmã Dilza, o Heitor, o Flávio, a Denise, a Graça, a Ana Paula, a Simone, a Ana Cristina, acho que, pelo menos que eu me lembro, que é a primeira vez que eu vejo a Ana Cristina aqui. Seja bem-vinda, Ana, Deus abençoe, obrigado pela participação. O Rogério, é isso aí. Gente, Deus abençoe, por hoje é só. Nos vemos aí na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá? Oremos. Deus abençoe.